Olá, amigos. 7 de fevereiro de 2013, às portas do sinistro carnaval, legítima defesa em foco. Será que o bom senso começa a aparecer? Será que a imprensa do nosso país começa a despertar para a realidade, para a verdade? Mencionamos no último programa o editorial do final do ano, dia 27 de dezembro de 2012, do Estado de São Paulo, um jornal conservador que ultimamente eu andei criticando por sua guinada para a esquerda soft. Mas um editorial extremamente importante a respeito da questão das armas, denominado Os Bandidos Agradecem, com pontos muito agudos, discutidos e adotados de forma editorial por aquele grande jornal do Estado de São Paulo e do Brasil, a finalmente reconhecer pontos cruciais sobre essa questão que temos defendido aqui, nós, os que compreendemos, estudamos e entendemos a importância da legítima defesa como um direito essencial a qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, qualquer pessoa de bem em qualquer parte do mundo, e também a não correlação entre a existência de armas legais e a violência, que é negada pelos ditos especialistas do Viva Rio, do Sou da Paz e outras entidades financiadas a euros e dólares do exterior que infernizam a vida das pessoas de bem aqui no nosso país, infernizam a vida dos colecionadores, dos atiradores desportivos aqui no nosso país. Eu espero que tenham tido a oportunidade de assistir no domingo passado, na TV Cultura, ao programa Contra ou a Favor, que deveria ter sido veiculado conforme nós havíamos informado na semana anterior e não foi veiculado devido ao noticiário sobre a tragédia do incêndio em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Olá, boa noite. Desde 2013, o Estatuto do Desarmamento proíbe o porte de armas para cidadãos comuns do Brasil, com poucas exceções. Por causa do Estatuto, em 2005, houve um referendo em que a maioria da população votou contra a proibição da compra e venda de armas em nosso território. A experiência do Estatuto, que inclui o incentivo à devolução de armas por meio de uma indenização em dinheiro, chamou a atenção das autoridades de Nova York, que, como muitos outros nos Estados Unidos, também defendem que o país aumente o controle sobre a posse de armas de fogo. Neste 2013, o Estatuto do Desarmamento, o nosso, entra em seu 10º ano de vigência. Qual será o saldo desses 10 anos? O controle maior ajudou a diminuir as mortes por arma de fogo? Se o referendo de 2005 se repetisse hoje, você votaria contra a proibição da compra e venda de armas ou a favor dela? Para discutir o assunto, estão conosco nos estúdios da TV Cultura o sociólogo Antônio Rangel, do Viva Rio e da Rede Desarma Brasil, e o coronel Jairo Paz de Lira, da PM de São Paulo, que integra o Movimento pela Legítima Defesa. Se assistiram ao programa, assistiram novamente ao famigerado Antônio Rangel, do Viva Rio, defender as mesmas carcomidas posições com os mesmos carcomidos argumentos sem sustentação científica alguma que nós derrubamos plenamente, totalmente na campanha do referendo em 2005. Mas essa é a postura e a linha dessa gente, que aliás vive disso, vamos dizer aqui com todas as palavras. Eu abro esse comentário nesse sentido por estar muito bem impressionado com uma matéria da Folha de São Paulo, Cotidiano, publicada no dia 4 de fevereiro de 2013, no clipping eletrônico da Associação dos Advogados de São Paulo, essa é a minha fonte, mas a matéria é da Folha, sobre mais uma constatação, e muito aguda agora, da Folha de São Paulo, no sentido de que não há correlação alguma entre a existência de armas legais e mesmo do porte de armas legais e a violência, e principalmente o crime de homicídio doloso, que é o que mais preocupa. E mostra essa matéria da Folha, com dados da Polícia Federal, dados do Ministério da Justiça obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação,
por esse importante jornal do estado de São Paulo do Brasil, que existem 3.400 civis com permissão para portar arma no Brasil. E no Amapá, o quinto estado mais violento, segundo o mapa da violência do próprio Ministério da Justiça de 2012, há 2 portes de armas autorizados. Há 2 autorizações de porte de armas pedidas pela Polícia Federal em todo o estado do Amapá. E, no entanto, esse estado é o quinto mais violento do país. Então, onde está a correlação, e efetivamente não existe correlação, entre o porte de arma legal e a violência? É o estado que não tem gente autorizada a portar armas, mas é o quinto estado mais violento. E na outra vertente, o estado do Rio Grande do Sul é aquele que tem o maior número de autorizações de porte expedidas, são 1.060 autorizações. E é exatamente o estado, quarto estado menos violento do país. Isso é simplesmente a constatação no nosso ambiente, por outras formas, dos dados trazidos a lume no famoso estudo de John Lott e Robert Mustard, professores da Universidade de Chicago, que produziu posteriormente o livro Mais Armas, Menos Crimes. E finalmente a grande mídia parece que acorda para isso. É uma esperança, um alento, e é também algo de que devemos nos apropriar cientificamente para os nossos debates e a nossa argumentação. Amigos proprietários rurais, uma notícia muito importante. O IBAMA baixou uma portaria, ou melhor dizendo, uma instrução normativa de número 3, de 31 de janeiro de 2013, autorizando a erradicação da praga rural constituída pela proliferação da espécie exótica javali, o javali propriamente dito, exótico, que é o Sus scrofa, e também os produtos do cruzamento desses animais com os porcos domésticos, que constituem parte da praga destruidora de plantações, transmissora de doenças aos rebanhos domésticos, com severos e graves danos à economia, que os proprietários rurais já conheciam há muito tempo, mas que o governo, através do IBAMA, se recusava a reconhecer. E através dessa portaria é permitido o abate dessa praga, é permitida a caça por meio de armadilhas e outros mecanismos. O abate, evidentemente, por meio de armas de fogo. E aí, aquele governo que quer nos desarmar, aquele governo que nos aponta como violentos, como cultores das armas, como fetichistas das armas, ao ver que não consegue mais controlar os efeitos negativos, até sob o ponto de vista político, da proliferação dessa praga, aí chama os maus, aí chama aqueles terríveis homens que têm armas de fogo para contribuir na erradicação dessa praga que está causando severos danos à economia e à ecologia do país. Curioso, não? Irônico, não? Mas é esse o ambiente em que nós vivemos, e é esse o tipo de autoridade com que temos de conviver. No entanto, amigos ruralistas, prestem muita atenção, porque para exercer o direito da erradicação dessa praga, há necessidade de um cadastro no IBAMA. Portanto, consultem a instrução normativa número 3 de 31 de janeiro de 2013. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.